Sejam muito mais bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é pintando Bobbie Goods com canetinhas compactor. Gente, sério, eu vi algumas pessoas fazendo vídeo shorts assim, tipo, você não precisa gastar muito dinheiro em canetinha pra conseguir ter um resultado bom. E eu falei, tá. Isso é bem verdade, né? Não é falso, não é mentira. Mas será que é tão fácil assim? Será que eu não preciso ficar inventando coisa, botando isso, acrescentando aquilo, não sei o quê? Quero testar. Então, eu trouxe esse vídeo pra vocês, tá? Esse vídeo é muito voltado às pessoas que não têm condições de comprar aquele monte de kit de canetinha que é super caro. Hoje em dia, um kit de 80, 60 cores tá muito mais que R$ 100. Então eu sei que às vezes as crianças pedem, mãe, pai, eu quero pintar Bobbie Goods, eu quero isso e aquilo, eu queria as canetinhas. E assim, a gente não tem dinheiro pra estar dando canetinha cara assim o tempo todo, né? A vida do trabalhador não é fácil, gente. Então, para você que quer dar uma canetinha assim pro filho, pra pintar o Bobbie Goods dele, e aí você fica assim, ai, nossa, mas adianta eu comprar essa aqui? Essa caneta aqui não pinta nada, daqui a pouco ele vai estar pintando, vai durar 2 dias e vai jogar fora. Olha, sinceramente, aquelas canetas caras na mão de uma criança muito pequena também vai durar poucos dias, gente, porque eu trabalho com criança, e as crianças do meu trabalho têm essas canetinhas, sabe? Canetinha touch, na verdade, né? Elas não têm essas muito, muito caras, não. Elas têm os kits delas de canetinha touch e a maioria ou tá seco, ou tá com a ponta pra dentro, ou tá. Como que é, meu Deus? Não é isso, é seco e com a ponta pra dentro. Então, assim, tem canetinha faltando, né? As crianças já perderam metade das canetinhas. Então, assim, gente, adianta gastar muito, muito, muito quando a criança é muito pequenininha. Não adianta. Quando ele fizer, assim, uns 8, 10 anos, aí tudo bem, porque aí as crianças já sabem cuidar um pouco mais. Mas antes disso, eles não têm muito cuidado, gente. Então, também não adianta vocês gastarem muito, muito dinheiro, encher as crianças de canetinha, como as canetinhas mais caras que tem no mercado, não sei o quê. Porque não vai adiantar, gente. As crianças vão perder, vai gastar muito rápido, porque não vão saber armazenar direito. Não é, não é fácil, né? E aí, ainda mais pra quem não tem dinheiro pra estar gastando assim o tempo todo, você vai lá e gasta um dinheirão com as canetinhas, e aí, no fim das contas, a criança nem consegue pintar direito, porque daqui, tipo, uma semana, metade da canetinha já não presta mais. Vamos num jeitinho aqui mais simples. Vamos pegar umas canetinhas mais baratas, econômicas, que aí de repente até dá pra comprar de novo quando estragar. Por quê? Gente, esses kits de canetinha da Compactor, eles são baratos, tá? Ah, é a coisa mais barata do mundo. Não, gente, também não. Mas assim, um kitzinho de 12 cores custa ali de 15 a R$ 20, dependendo da papelaria que você vai, né? E aí a gente tem diferentes caixas que eu mostrei pra vocês, né? Eu mostrei pra vocês 3 caixas. A do. A canetinha fininha, né? Que é a comum. E aí tem as canetinhas jumbo. Tem a canetinha jumbo pastel, que eu mostrei pra vocês, que é um kitzinho menor, acho que são 6 cores que tem. E tem o kit jumbo normal, se eu não me engano, vem 12 cores. Daí tem a cor não, o kitzinho normal, né, da fininha. Só que essa da fininha, se eu não me engano, ela tem 24 cores e essas canetinhas elas são menores do que as normais. Por quê? O kit de 12 cores, ele é mais compridinho, né? Ele não é jumbo igual esse, ou seja, ele não é gordinho, ele é fininho, mesmo a canetinha fininha. E ela é maior, é mais comprida. Essas de 24 cores, elas são menorzinhas, elas são mais curtinhas. E eu acho que assim, eles resolveram deixar mais curtas, né? Porque como é barato e tem mais canetas, era o jeito deles, né, de manter ali o valor baixo. Porque senão eles iam ter que aumentar muito o valor. Então, eu acho que o preço mais caro que eu paguei em um desses kits foi tipo 26, R$ 27. Não foi mais caro que isso. Cada um desses kits custou menos de R$ 30, tá? Então foi entre 15 a R$ 30, não foi mais do que isso em cada kit, tá, gente? Também não vou dizer que os 3 kits juntos foram R$ 30, porque não foram. Com frete, se eu não me engano, foi R$ 70 tudo. E como assim frete, Júlia? Porque eu não fui na papelaria buscar, né, gente? Eu pedi pro motoboy entregar, porque eu só tenho um carro em casa, né? E meu pai tava trabalhando, aí eu falei, moço, faça favor, entregue aqui, por favor. Então, assim, foi um pouquinho mais caro por causa disso. Mas o que importa é barato e presta, tá, gente? Presta. Eu lembro que quando eu era criança, eu não pintava de canetinha. Porque assim, gente, quando a gente era criança. Eu criança, né? Foi uma criança meio pobre. Meio não, um pouco, um bocado pobre. E quando
quando tinha canetinha assim, tinha canetinha porque a escola obrigava a gente a comprar, né? Tipo, a lista de material tem que ter um kit de canetinha, um kit de lápis de cor. E aí minha mãe comprava as canetinhas mais baratas que tinha, porque eu tenho um irmão, né? Gente, na verdade eu tenho dois, todo mundo que deve saber. Mas naquela época, quando eu era criança, eu só tinha um, né? O outro veio depois, quando eu fiquei um pouco mais velha. E tinha que comprar material pra mim, tinha que comprar material pra ele. E aí, na hora que chegava a lista de material é grande, né? A gente é criança, a gente sabe. E ficava muito caro. Então, a minha mãe comprava o mais baratinho que dava nesse tipo de coisa, né? Ela tentava caprichar um pouco mais na hora do caderno, quando precisava trocar de mochila. Aí ela gastava um pouco mais, bichinha, minha princesa. Mas nessas coisinhas assim, tipo, lápis de cor, canetinha, lápis de escrever, borracha, a gente pegava o mais baratinho mesmo. E a gente não pintava com hidrocor, né, gente? Pelo amor de Deus, era uma coisa completamente fora da realidade. O hidrocor, antigamente, era pra gente pegar, fazer o contorno de onde a gente queria pintar, e aí pintar. A gente pintava com um lápis de cor de cera. Nem gosto de pintar de canetinha, não, porque a tinta acaba rápido, né? Estraga a ponta, não sei o quê. E assim, gente, é bem verdade, tá? Até hoje as crianças fazem isso mesmo. Pintou, estraga. Na hora que elas começam a pintar com essas canetinhas, estraga tudo. Eu sei porque lá no trabalho a gente não fica, tipo, 2 semanas com essa caixa de canetinha inteira. Fica tudo destruído, a gente tem que jogar fora e pegar uma nova. Então, assim, não adianta. Daí, essas são baratinhas, são ótimos pra você dar pra criança que é pequenininha, porque eu sei que hoje em dia toda criança quer ter, e às vezes a criança é muito nova pra ter um kit caro de canetinha. Então, dar um kitzinho desse pra eles é bom, gente, e ela pinta bem. Tá? A criança só tem que ter cuidado. E a questão é justamente essa: a criança não tem muito cuidado. Então a mãozinha delas vai pesada, às vezes pressiona muito a canetinha no papel, aí faz aquele barulho de no papel que chega a dar um negócio no dente, no ouvido, assim, que a gente chega assim, se treme todinho. Porque eles usam muita força, eles ainda não têm noção. Então, eles estragam a caneta muito rápido. Se vocês forem gastar muito dinheiro dando canetinhas super caras para as criancinhas tão pequenininhas assim, gente, não vai ter quem aguente. Aí, realmente, fica muito caro ter um Bobbie Goods. Mas, se a sua criança for muito nova, se a sua criança não tiver condições de ter uma caneta cara, mas ainda quer pintar Bobbie Goods, dê essas canetinhas pra ela, gente, porque elas entregam um bom resultado, tá? Não é o resultado super chique, mas, gente, pelo amor de Deus, são canetinhas de R$ 20. Não tem como ser também as mil maravilhas, né? Mas olha só como elas pintam bem. Olha só que legal. Tá vendo? Eu pintei ali, então. Eu usei todos os 3 kits, tá, gente? Nessa. Inclusive, eu nem sabia que tinha caneta Jumbo Pastel. Eu só sabia que tinha aquele kitzinho de 24 cores do menorzinho, nada mais fininha. E da Jumbo, eu só sabia que tinha normal. Eu não sabia que tinha pastel. Quando eu vi que tinha pastel, eu fiquei assim. Nossa, vou precisar levar. Enfim. Pintei aqui o chão com uma cor. Usei a outra cor pra fazer a sombrinha. E aí também fiz ali uns pontinhos. Na verdade, eles são mais risquinhos, mas é porque assim, de longe parece que são pontinhos. Se vocês verem de perto, vocês vão ver que são risquinhos. Pra fazer um efeitinho, né, de pelinhos. Mas eu acho que eu também podia ter pegado caneta branca pra poder fazer mais uns risquinhos, assim, pra ficar mais felpudinha, né? Eu tentei usar o mínimo possível de materiais externos, que era pra não influenciar tanto no resultado final da pintura, tá? Então, assim, no fim, eu acabei usando um pouco de caneta branca, porque eu precisei passar no vidro, né, ali do copo e nas estrelinhas do céu. Só isso. E peguei uma caneta preta, né, ponta fina, mas aí qualquer caneta preta que vocês tiverem também pode ajudar pra fazer o restante do detalhe. Porque, por exemplo, tem o copo aqui que eles fazem como se o copo não fosse um copo de vidro, né, pra ser um copo de plástico ou de outra coisa que cubra, né, o desenho de trás. Mas como eu gosto de fazer copinhos de vidro transparente, eu sempre completo o desenho que tá passando por trás do copo. E aí, por isso, preciso de uma canetinha ponta fina preta. Mas não precisa ser necessariamente aquela que eu usei, igual aquela que eu usei, tá? A gente pode ter outras também. Pode ter qualquer caneta de ponta fina preta, você consegue achar aí, você usa. E foi só isso que eu usei, fora as canetinhas compacto, tá, gente? Porque eu realmente não queria influenciar muito, né? Tipo, trazer diferença pro desenho. Inclusive, eu praticamente não usei a caneta branca. Foi realmente assim, eu acho que só nos copos mesmo e na estrelinha. Que era pra não ficar muito tipo, ai, mas ficou assim, assim, assado, porque você usa a caneta branca, não sei o quê. Não, gente. Eu usei o mínimo possível, tá? E
Aí fui pintando o resto, gente, normal, tá? Peguei as cores que tinha dos kitzinhos que vieram, pintei as partes maiores. Eu vi um vídeo um dia desse de uma mulher falando que a primeira coisa que você precisa fazer quando pintar o desenho é decidir quais são as cores das partes maiores para pintar. Então, vamos dizer, parede, sofá, o chão, o céu. Quais são as cores que você vai usar para pintar essas cores, essas coisas maiores, essas coisas grandes, sabe? Porque essas coisas têm um impacto muito maior no desenho. Quando você começa pintando por detalhinhos pequenos, por exemplo, eu vou pintar primeiro o jogo da mesa, vou pintar primeiro aqui os quadros das paredes, e aí você vai deixando para pintar o cenário grande, por último, você acaba se perdendo, você acaba pintando isso e aquilo com uma cor, e na hora que chegar ao fundo que você tem que pintar, que é a maior parte, você não consegue mais ver uma cor que você consegue encaixar naquele cenário que você já pintou. Então, uma coisa que ela falou era: escolha primeiro as cores do fundo, né, desses espaços grandes, e aí assim que você terminar de pintar esses espaços grandes, você vai para os pequenininhos, porque daí sim você vai entender mais ou menos para que linha que você quer que o desenho vá e etc e tal. E eu achei essa uma ótima dica, né? Então eu tentei fazer aqui, pintei primeiro a cortina, pintei o céu, pintei a planta, pintei o sofá, pintei o chão, pintei a parede, e aí depois eu vou fazendo coisa menor, né? Tudo bem que eu já tinha pintado o livro e a luminária, mas aí o livro eu já sabia como eu queria 100%, não importa como essa sala fosse, eu ia pintá-la desse jeito. E a luminária, gente, teve que ser de sair, tá? Porque se não fosse sair, eu ia repetir a cor do chão, e eu não queria repetir a cor do chão. A única coisa que eu acho meio triste, assim, nesse kit de compactor é que só vem 2 tons de marrom. E nem é bem, tipo assim, um deles nem é marrom, né? É mais um creme ali, um ocre. E o outro, gente, é um marrom meio puxado pro vermelho, sabe? Na hora que você pinta. É aquele. Tá vendo aquela mesinha ali que eu pintei? Aquela mesinha de canto que tá ali com a luminária em cima e o copinho? São os 2 tons de marrom que a gente tem. É só. Não tem outros tons de marrom. E aí, aquele marrom que tá mais embaixo, pode parecer que ele seja um marrom normal pra vocês, tá, gente? Mas, quando você passa de verdade mesmo ali, né, pessoalmente aqui, ele fica muito avermelhado. Gente do céu, pelo amor de Deus. Ahn, Enfim, pintei a minha cachorrinha com marrom, porque vocês lembram que eu falei pra vocês que tem a cachorrinha com gatinho? E aí aquela cachorrinha com gatinho, ela sempre seria marrom? Então, essa é a cachorra. Aí, assim, ela tá com gato? Ela não tá com gato. Então, pode até ser que essa sequer seja ela, né, gente? Mas na minha cabeça era ela, então eu pintei ela igual os outros também. Fora que, como eu disse pra vocês, não tem muitas cores, né, gente? São 24 cores em um, 12 em outro, 6 em outro. E a maioria das cores dos pequenininhos são repetidas no grande, então não faz muita diferença, só o tamanho mesmo. Daí não tem como também eu pegar outra cor assim pra pintar eles, porque a não ser que eu queira pintar meu cachorro de rosa, verde, azul, amarelo, laranja, o que também é normal, né? Tipo, a gente pinta isso quando a gente tá pintando Bob Goods, a gente realmente meio dá uma variada meio assim, às vezes a gente voa na imaginação. Mas eu queria tentar deixar um pouco mais comum, até porque o sofá já era rosa, a parede cinza, aí a cortina roxa. Eu não queria que os meus bichinhos fossem verde, amarelo, laranja, rosa, não. Queria que eles fossem uma cor mais comum, né? Eu acho que quando a gente expande muito as variedades de cores que a gente pinta o cenário, a gente tem que dar uma segurada na hora de pintar o animal. Porque daí, se a gente for pintar o animal com uma cor muito colorida e o ambiente com uma coisa muito colorida, aí fica esquisito, gente. É exagero, não tem como não. Mas enfim, pintei ali aquela cachorrinha só de marrom, o outro eu pintei com a mesma cor que eu pintei o tapete do chão. Depois eu vim passando com o outro marronzinho pra fazer uma sombrinha nele. E aquele outro ali que eu não sei se é um urso, se é um cachorro ou o que quer que seja. Eu acredito que seja um urso. Eu pintei de cinza, depois eu vim com o preto, se eu não me engano, eu acho que foi o preto. E passei umas manchinhas nele, né? Gente, você sabe que eu adoro manchinhas. Faz tempo que eu não faço um cachorrinho manchado. Aí eu pintei ele com suas manchinhas. Fiz uma sombrinha ali na lateral dele. Também voltei com o mesmo marrom, tá, gente? Que eu pintei o primeiro, a cachorrinha ali de marrom. Eu pintei de novo, tá? Com aquele mesmo marrom. Então, reparem vocês que essa canetinha, ela aceita camadas. Você passa a camada, uma camada em cima da outra, dá pra ver claramente que tem uma segunda camada ali. Então, muito cuidado, tá? Mas tem uma coisa que vocês precisam prestar atenção, que é quando você vai passar essas
camadas em cima do papel, você não pode fazer tipo em cima, sabe? É realmente pegou, desceu, pegou, desceu, pegou, desceu. Não vai, pelo amor de Deus, ficar esfregando canetinha em cima de uma que você já pintou, porque o papel fica muito frágil por causa dela, tá? Essas canetinhas, elas não são à base de álcool, elas são à base de água. Então, de um jeito ou de outro, elas secam mais rápido e quando você passa uma segunda camada, ela tende a querer esfarelar o papel. Aí depende também de quanta tinta você colocou, né? Se você pintou muitas vezes, assim, gente, pelo amor de Deus. Aquela parte ali debaixo do tapete, inclusive, eu estava super nervosa, porque eu tava passando, assim, a canetinha por cima. E eu falei assim, ai, meu Deus do céu, eu preciso ficar esfregando a canetinha pra poder chegar até o final. Não tem como só ir e voltar, socorro. Então, me deu um nervoso, tá? Deu uma ondulada de leve na folha. Eu fiquei meio apavorada, mas no fim deu tudo certo, graças a Deus. Então, só uma dica pra vocês, pelo amor de Deus, não fique esfregando a canetinha em cima da canetinha que você já passou, tá? Então, vai fazer a segunda camada, faz com cuidado. Faz a segunda camada com cuidado, não faz ela assim, igual você tá pintando a primeira, sabe? Senão não vai dar certo, a gente vai estragar o desenho de vocês. Tinha uma outra coisa que eu queria falar sobre, meu Deus. Ai, o que que era? Ah, sim, o resultado dela em diferentes tipos de papel, né? Eu já fiz um vídeo pintando com canetas compactor, só que era o meu Bobbie Goods de cartão. Quem já assistiu, talvez você não tenha assistido, não sei, mas quem já assistiu os meus shorts sabe que eu comprei alguns cartões com imagens do Bobbie Goods, certo? No papel cartão. E aí, quando você vai pintar no papel cartão, os materiais eles reagem de forma diferente, porque é um papel com gramatura diferente, então na hora que você passa, a tinta adere de forma diferente, muda muito. Por exemplo, eu pintei recentemente com um kit de lápis. Eu acho que eu ainda não postei pra vocês. E esse kit de lápis é pra ser um short, né? Ele é maravilhoso nesse tipo de papel, tá? Que é o papel comum. Ele é um pouco, esse papel é um pouco mais grosso, né? Mas é um papel comum, papel. E ele fica perfeito. Nossa senhora, meu Deus do céu, é o lápis que pinta mais bonito o papel que eu já vi. Mas, quando eu fui pintar o papel cartão, ele reagiu de maneira diferente, porque o papel cartão é diferente de um papel comum. Então, na hora que eu passei aquele lápis no papel cartão, ficou tudo esquisito. Tipo, não parecia que era um lápis de muita qualidade, sabe? Ele parecia um lápis, assim, comum, desses que a gente compra ali aleatório numa vendinha e fala, ah, lápis. Lápis, é esse aqui. Vai ser o lápis que eu tenho. Entendeu? Então, não é muito bom. Agora, por exemplo, essas canetas aqui, quando eu pintei no papel cartão, elas aderiram muito melhor no papel cartão do que no papel comum. Então, aqui no papel comum, tá bonito? Tá bonito. Tá ok? Tá ok. Tá bem feito? Tá bem feito. Tipo, você vê que não é de jeito nenhum uma pintura feita, né, com canetinha Shenhui, com canetinha Uhuhu, nem mesmo canetinha touch. Eu acho que a canetinha touch ainda tem uma coisinha diferente, assim, né? Mas quando você pinta com ela, ela não fica feia, né? Só que, tipo, dá pra ver claramente ali as marcações de onde você pintou. Dá pra ver de um jeito ou de outro, não tem como. Fica um resultado legal até, fica bonito, feio não fica. Dá pra pintar várias outras pinturas com as canetinhas compactas. Mas dá pra ver que não é de altíssima qualidade, né? Então, fica marcadinho. Mas, na hora que você vai pintar no papel cartão, é diferente. Quando eu pintei no papel cartão, quem ainda não assistiu, assiste o vídeo que vai estar aqui na descrição, vou deixar aqui pra vocês. Ficou tão perfeito, assim, sabe? Não ficou nenhuma marca. Não ficou nenhuma marca. Ficou lisinho, o papel ficou perfeito. E ficou parecendo o que foi com as canetinhas caras que eu pintei, entendeu? Não ficou parecendo que foi com uma canetinha baratinha. Não ficou marca, não ficou coisa, não ficou mancha. Ficou perfeito. Então, quando vocês forem pintar, o tipo de papel que vocês vão usar também vai influenciar, tá, gente? Só um recado assim pra quem não sabe, porque eu sei que tem gente que sabe, tem gente que já tá na arte há muito tempo, tem gente que assiste e já pinta há muito tempo, mas eu sei que tem gente que também não pinta ainda, que tá aprendendo, tá entendendo como funcionam as coisas, então entendam também que o tipo de canetinha que você usa tem um resultado diferente em cada tipo de papel que você usa. Então, se você for usar esse papel num papel A4 normal, que é o que a gente usa para imprimir as coisas, normal ali, a gente usa no escritório, na escola, em coisas do tipo, ele vai ter um resultado diferente também,
tá? Porque esse papel do Bobbie Goods, ele tem uma gramatura maior, o que significa que ele é mais grosso. Ele é um papel mais grosso, ele não é fininho, que nem aqueles papéis que a gente compra pra imprimir. Porque o papel fininho, ele não aguenta canetinha direito. Se a gente começar a pintar com canetinha, daqui a pouco ele rasga. Agora, esse papel mais grossinho, ele já é feito pra aceitar ser pintado com canetinhas, entendeu? Então ele suporta as canetinhas. Se você for pintar um desenho com essas canetinhas no papel A4 normal e nesse papel, vai ter diferença. Se você pintar nesse papel e pintar num papel cartão, vai ter diferença. Então é bom que vocês saibam que ele é diferente, tá? Dependendo do material que você usa, o papel que você usa, você vai perceber a diferença nos seus desenhos, nas suas pinturas. Às vezes você pode pintar num lugar e falar, nossa, mas eu usei essa canetinha uma vez, ela ficou tão linda, porque quando fulano pintou ficou esquisito. Às vezes o tipo de papel que ele tá usando é diferente. E aí, por causa disso, o papel dele fez com que a canetinha não aceitasse, não fosse aceita tão bem, sabe? A tinta não passou direito pro papel. Ou passou até demais, né, gente? E aí, por causa disso, teve aquele resultado. Mas, graças a Deus, esse papel aceita bem essa caneta, tá? Então, não corre riscos de perder o papel. Graças a Deus, ele não rasgou. Que deu muito medo em mim, eu tava morrendo de medo. Mas eu sabia que não tinha muita chance disso acontecer, porque ele é um papel grosso, assim, já pra aceitar canetinha mesmo. Então, eu tive sorte de dar tudo certo, porque realmente, gente, quando eu fiz aquela sombra ali embaixo da mesa, eu fiquei com o bicho na mão. Mas enfim, pintei tudo bonitinho, pintei os quadros, as flores, e aí depois eu vim com a caneta branca fazendo só uns risquinhos mesmo, tá, gente? Não fiz, ai, muito detalhe, iluminação, coisa. Não. Eu pintei só as estrelinhas, porque as estrelas sumiram completamente nesse azul, porque esse azul é realmente muito escuro. Depois fiz uns risquinhos ali no copinho de vidro, que era pra mostrar pra vocês que é de vidro, tá? Porque eu gosto sempre de fazer esse reflexozinho pra mostrar que é de vidro, senão eu fico meio agoniada. Eu vi que tem muita gente que contorna esse copinho, né? Cobre a linha preta com a linha branquinha pra poder fazer o efeito também de que eles são de vidro. Eu vou tentar fazer numa próxima vez que eu trouxer alguma imagem que tem desenho de copo. Mas enfim, esse foi o resultado da pintura com canetinhas baratas. São canetinhas compactas, canetinhas da compacta. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado. Não tinha muitas cores, né? Como eu falei pra vocês, mas eu achei que o resultado ficou bem bonito. E como eu disse pra vocês, ele fica meio marcadinho, mas ainda assim vale muito a pena. Se você não tem condições de comprar uma caneta mais cara, essas são umas ótimas opções. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, um comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Bye!